Pessoal, neste capítulo, o Harry vai falar sobre duas etapas importantíssimas, lidando com preocupações do cliente e fechamento da venda. O seu cliente poderá levantar dúvidas e objeções ao longo de todo o processo de venda. Isso já deve ter acontecido com você, não é verdade? Você está preparado para contorná-las? Você está atento ao que chamamos de sinais de compra e sabe o momento certo de fechar a venda? Preste muita atenção, pois agora não é momento de deixar a sua venda morrer na praia. Aqui você vai aprender a ser, inclusive, criativo no momento do fechamento. Vamos lá? Neste próximo capítulo, chamado Preocupações e Fechamento, descobriremos as próximas duas etapas de venda: lidando com preocupações e fechando a venda. Como qualquer vendedor diria, esses dois passos são muito importantes para a venda. Isso que os clientes poderão levantar questões, preocupações e objeções em qualquer etapa do processo da venda. Pode ter certeza disso. Eles podem não gostar do produto, achar o preço muito alto, muito baixo, muito grande, muito pequeno, qualquer coisa. No entanto, nem sempre essas questões farão com que o cliente desista da venda. A chave é saber o que falar e quando falar. Agora, se tudo aconteceu conforme planejado, você seguiu todos os passos da venda, que já discutimos, então não deveria ter problemas. Mas mesmo assim, você poderá ter ainda alguns obstáculos no caminho até o dinheiro entrar no caixa. E é sobre isso que este capítulo falará. Essa primeira sequência é uma espécie de introdução aos tópicos de como lidar com as preocupações e fechar a venda. Os tópicos incluirão a importância da empatia, a relação entre fechar a venda e lidar com as preocupações e por que a curiosidade e a indecisão são distintas das demais preocupações. Agora, se eu fizer uma rápida pesquisa aqui na plateia, quantos de vocês diriam que objeções e preocupações dos clientes são frustrantes? Ninguém gosta delas, né? E se eu disser para vocês que as preocupações são boas para o processo da venda? Pense um pouco sobre isso enquanto damos uma olhada no que os vendedores têm a dizer sobre isso. Eu fico muito chateado quando eu levo um tempo explicando para o cliente sobre o produto, ele parece que está gostando, a conversa vai desenvolvendo de uma forma positiva, mas não sei o que acontece que de repente esfria. Eu não sei se falei uma coisa errada, se ele não gostou de mim, enfim. O fato é que ele sai da loja e não compra. Se o cliente estiver indeciso em comprar ou não um produto, eu faço com que ele decida e compre. Mas é importante que ele fique satisfeito com o produto. Olha, o mais importante para mim é deixar claro para o cliente tudo que a gente oferece, o preço, o produto, o serviço. Isso é que faz o diferencial na hora da venda. A pior coisa que tem é quando você entra numa loja, você está indeciso em relação ao produto, em relação ao tamanho, você quer dar um presente para uma pessoa e não sabe exatamente o que vai comprar. E o vendedor fica tentando acelerar o atendimento, doido para você ir embora e poder atender um outro cliente ou então ficar conversando com outro colega. Eu tive essa experiência numa loja. Eu queria comprar um produto e o vendedor me mostrou outra coisa. No início eu achei que ele não tinha entendido bem o que eu queria, mas depois eu percebi que não. Na verdade, não tinha esse produto na loja. Se não tinha o produto, era só ele ter me avisado, né? Bem, não surpreende o fato de os vendedores não gostarem nem um pouco quando surgem obstáculos à venda. Mas, se você pensar bem, não é exatamente para isso que os vendedores são contratados? Pense bem sobre isso. É a razão da sua existência. O toque pessoal, o contato humano, é o que diferencia o varejo tradicional das outras modalidades de compra, dos catálogos, da internet. E é sobre isso que estamos falando. Não dá para ficar nervoso com a internet ou com o catálogo. Você pode até tentar argumentar sobre a qualidade ou o preço, mas não terá nenhuma resposta. O preço está ali, você que decide. Agora, vamos nos deter neste ponto por uns instantes. Todos aqui foram atingidos com força pela internet, não há dúvida sobre isso. Todos vocês sabem disso. E todos concordam com isso. Vocês entram numa loja, ficam bastante entusiasmados com o produto, querem muito aquilo e... Eu quero aquilo. Mas vocês teriam a opção de comprar mais barato, certo? Em outro lugar.
Vocês sabem que poderiam comprar mais barato, mas precisavam daquilo quando? Queriam aquilo quando? Desejavam aquilo quando? E isto é que é apaixonante sobre o varejo. É o entusiasmo do varejo. É isso que temos e que a internet e nenhum catálogo tem e não terá enquanto vivermos. Certo? É isso que você pode fazer. Quanto mais apaixonante for sua demonstração, mais real será sua venda. Maior será o grau de excitação que só o ser humano pode criar. Melhor do que qualquer internet. Ok? Nós podemos fazer isso. Então, acho que se tem alguma preocupação, basta fazer com que sua apresentação seja tão empolgante quanto a internet. Portanto, essa paixão é para isso que você está lá, é a habilidade de dar vida a ela. Faça disso a sua razão de existir. Faça isso novamente, de novo, novamente e de novo. É isso que você deve criar. Agora, eu acredito, e repito novamente, todos os grandes vendedores possuem grandes qualidades, e é sobre isso que vamos falar agora. Todos os grandes vendedores no mundo compartilham essa mesma qualidade, chamada empatia. Empatia. Os grandes vendedores têm. Empatia é a habilidade de entrar na mente do cliente e saber o que eles estão sentindo e o que estão pensando. Do meu ponto de vista, me colocando no lugar deles, você só será realmente capaz de resolver seus problemas de dentro para fora se entrar e tirar as informações de lá. É seu dever fazer isso. Você não pode ser só simpático, deve ser empático. Todos os grandes vendedores são empáticos. Mas deixa eu dar um exemplo. Eu, como um cliente, se quero comprar um sapato, certo? Sou o tipo de pessoa que, como eu sou, não convido a minha esposa para ir comigo comprar um sapato, certo? Não é meu perfil, certo? Ela pode até ir, mas eu não faço muita questão que ela vá, entenderam? Então ela não se envolve. Na opinião dela, eu quase sempre faço bobagens. Mas isso é outra coisa. Se eu quiser comprar um carro, eu compro o carro que eu quero e ela compra o carro que ela quiser, entenderam isso? Mas deixa eu dizer o seguinte, se eu tiver que comprar um sofá para casa, eu não compraria nenhum sofá sem a opinião dela, por nenhum dinheiro no mundo. Então essa se tornaria uma situação do tipo, preciso pensar mais um pouco, tenho que falar com a minha mulher. Só que é verdade, entenderam? Isso é tão real quanto o que você tem no banco. Entenderam isso? De fato, muitas pessoas usam isso como uma desculpa. Já vamos falar sobre isso. Aqui entra a empatia de entender o lado do cliente, de se colocar em seu lugar para realmente perceber se ele está usando isso como desculpa ou se realmente não pode comprar agora. Eu me previno para realmente não forçar a barra quando percebo que o cliente não pode comprar naquele instante. Entenderam? Eu me preocupo com a preocupação dele. Temos que sair desse impasse juntos, resolvendo juntos. Eu preciso que vocês criem esse tipo de visão em suas mentes. O problema, no entanto, é correr o risco de achar que todas as desculpas são reais e perder muitas oportunidades de venda, entenderam? Às vezes achamos que estão sendo falsos e não mostramos empatia. Então, precisamos de algumas técnicas para comprovar se o cliente está dando uma desculpa para se safar. Capite? Bem, em sequência a lidando com preocupações ou com objeções, o que você preferir? Teremos o segmento do fechamento da venda. Trata-se de um punhado de coisas. São métodos ou técnicas para trazer os clientes que estão do lado de lá do muro para o seu lado, ou que estão em cima do muro, também para o seu lado. Pequenas técnicas para fazer o cliente ver todo o conjunto e comprar. Não sou aficionado por elas, mas conheço algumas. Criei algumas técnicas de fechamento da venda, uso algumas delas, mas não é onde foco minha atenção no mundo das vendas, ok? Falaremos rapidamente sobre elas. Sempre foi a parte menos empolgante do meu sistema, pois nunca foi a minha questão principal. Minhas questões principais sempre foram a abertura, a sondagem e a demonstração, conquistar o cliente, não as técnicas de fechamento da venda. Portanto, a ordem aqui não é ser só simpático, mas empático. A técnica é focar, separar o que é real do que não é. E assim, as técnicas de fechamento da venda trarão o cliente para o seu lado.
Quando os clientes não conseguem dar uma resposta sobre o porquê de não comprar e quando simplesmente não sabem o que querem, não há como lidar com as preocupações do cliente, a não ser que você as identifique. E agora que já vimos algumas considerações sobre as preocupações dos clientes e o fechamento, é hora de explorar alguns passos individualmente acerca de como lidar com essas preocupações no próximo segmento. Então, fiquem ligados. Em nossa sessão anterior, falamos um pouco sobre a dinâmica de trabalhar com preocupações e fechamento da venda. Nesta segunda parte do vídeo, nosso foco será mais nos desafios e soluções a respeito de como lidar com estas preocupações. Nossos tópicos incluirão potenciais causas de preocupações, tipos de preocupações, conceitos de direção, sinais direcionais, sinais de compra, a técnica dos 6 passos para a investigação das reais preocupações e estratégias de como lidar com as objeções ao preço. Tudo isso nos levará aos 2 objetivos principais de como lidar com essas preocupações. Primeiramente, determinar o motivo real de o cliente não querer comprar e depois, obviamente, salvar a venda. Então, vamos começar. Mas antes, quando você está dirigindo e vê uma placa de perigo logo adiante, comece a tomar cuidado para evitar um acidente, não é mesmo? O processo da venda também envolve sinais verbais e não verbais, positivos e negativos, ok? Temos uma coisa que podemos chamar de sinais de compra. Vocês sabem reconhecer esses sinais, não? Por exemplo, quando o cliente abre a carteira e conta o dinheiro, confie em mim, este é um sinal de compra. Aliás, qualquer pergunta que o cliente fizer, as pessoas esquecem sempre isso. Qualquer pergunta que o cliente sempre fizer depois que você estabeleceu o valor do produto é um sinal de compra. Toda pergunta que o cliente faz depois de estabelecido o valor é um sinal de compra. Isso é fenomenal. Posso ver um par, ele tem azul, amarelo, quais são os tamanhos que você tem? Consegue ver? Qualquer pergunta, mas qualquer pergunta, depois de estabelecido o valor, é um sinal de compra. E todos nós sabemos, depois que vemos um sinal de compra, o que a gente faz? Fecha a venda. Sem mais informação, problema resolvido, venda feita, certo? Uma das coisas que venho trabalhando é o chamado sinal direcional. Já falamos de sinais de compra, vamos falar de sinais direcionais. É quando o cliente realmente te leva em uma direção na qual você sente de antemão que está para fechar a venda ou percebe que tem problemas. O que realmente queremos dizer com sinal direcional? Veja bem, nós temos, em primeiro lugar, uma linguagem corporal e dicas verbais. Você é sensível a isso? Consegue perceber? Qual a postura do cliente? Como está o olhar dele? Está disperso? Está atento? Está distante? Está envolvido? Ele quer que você pare? Você sabe? E nós também temos que observar o nível de envolvimento do cliente. Qual o nível de envolvimento do cliente? É bem claro para mim que muitos de vocês, depois de capricharem na demonstração de um item, conseguem dos clientes um sim. Aham. Já passaram por isso? Você quer se matar. E também temos vendas em que o cliente está completamente envolvido, fazendo perguntas e testando seus conhecimentos sobre o produto. Não porque ele quer te provocar, mas porque quer realmente saber, tocando no produto, sentindo o produto, explorando o produto. É isso que chamo de sinal direcional. São sinais verbais e não verbais que demonstram se o cliente está envolvido ou não no processo da venda. Na verdade, se ele não estiver envolvido, vou te falar que o melhor a fazer é passá-lo para outra pessoa. Caso ainda não tenha conseguido fazer o cliente se envolver até este ponto, ir adiante pode exacerbar o problema. É preciso ter coragem, cabeça e atitude correta orientada para os interesses da empresa. Acho que isso é uma das melhores coisas a se fazer.
Muitos vendedores são egoístas e não entendem isso. Mas se você passar a venda neste ponto, lembre-se, tudo que vai volta, certo? Portanto, acho que isso é o mais correto a se fazer. Então não se esqueça, no ponto da demonstração que você se encaminha para o fechamento, procure por sinais direcionais, ou seja, sinais que indicam que o cliente está com você ou prestes a ficar contra você. Você está tentando perceber antecipadamente se uma objeção vai ocorrer ou se uma preocupação será manifestada, ok? Não me preocupo se os clientes demonstram preocupações e objeções quando há envolvimento. É uma parte do processo, do diálogo, da dança. Mas, na verdade, se você é surpreendido com uma objeção, significa que você não estava prestando atenção aos sinais. Quem nunca fez uma demonstração para um cliente cochilando? Verdade ou não? Há dois tipos de objeções e sempre haverá essas duas. Uma é específica e a outra é a desculpa. A desculpa é simples. Ele fará qualquer coisa para sair da loja sem decepcioná-lo. Vamos encarar. Você gasta um bom tempo demonstrando e sondando, fazendo essas coisas todas. Brilha para os clientes, então eles tentarão sair da loja o mais educadamente possível. Eles não falarão, se é isso que você tinha a dizer, não me interessa. Estou indo embora. Eu não gostei de você e sua mercadoria é péssima. Seria bom se eles fizessem, mas eles não farão. Então, o que eles fazem? Te dispensam sutilmente. Eles dirão, a que horas você trabalha amanhã? Porque eu posso voltar aqui nesse horário. E quanto a essa? Você tem um cartão? E a mais comum, volto depois, tenho que conversar com a minha esposa, marido, cachorro, meu vizinho, tanto faz, ok? Tudo isso são fugas, vocês entendem? Por outro lado, temos as objeções específicas. Elas são realmente bem poucas. Se pensar bem, são coisas como tamanho, formato, cor, preços. Mas, na verdade, se você pensar bem, são coisas que já deviam ter sido exploradas antes. Não acham? Mesmo que você esteja trabalhando essas preocupações específicas, não sei, talvez não tenha feito um bom trabalho e quase estragou tudo. Mas tudo bem, pois aí está a sua chance de se recuperar. Mas os grandes vendedores raramente enfrentam essas objeções, pois fazem um trabalho muito bom na sondagem. Agora, a qualquer hora que o cliente demonstrar suas preocupações, eu gostei, mas quero pensar mais um pouco, olhar por aí. Essas preocupações ou desculpas são bem fáceis de lidar. A primeira coisa que temos que fazer é demonstrar empatia. Entendo que queira pesquisar mais, entendo que precise consultar a esposa ou o marido, entendo que essa seja a primeira loja que entrou. Mostre um pouco de empatia em relação às suas posições. Tudo o que você precisa fazer é uma pergunta, uma única pergunta. Posso fazer uma pergunta? Apenas pergunte. Você gostou? Simplesmente, você gostou? Agora, observe essa pergunta. Não há cinza. É preto ou branco. Numa escala de 1 a 10, só tem 1 ou 10. Então eu pergunto ao cliente se ele gostou. Ele pode dizer que sim, que seria um 1 ou 10. 1, você odiou. 10, você amou. Eu gostei. Isso é um odiei, entenderam? Acho que gostei. Odiou. Sim, gostei. Odiou, entenderam? Vocês querem um uau? Ou um odiei, entenderam? Nada entre isso, nada cinza. Não se dê mais crédito do que você merece. Eles devem absolutamente amar ou odiar, entenderam? É assim que deve ser. Quando pergunta, você gostou? Se você não tiver um uau e tiver um gostei sem entusiasmo, olhe o cliente nos olhos e diga, eu não acredito. Você pode dizer isso. Você também pode dizer, tem certeza? Você deve ter certeza de que ele gostou. Você deve cortar essa coisa do meio. Você não pode ver hesitação. Não veja entende? Você não está vendendo uma coisinha legal. Então pergunte o que está acontecendo. É só isso, o que está acontecendo? Conte, fale, diga para mim. E eu falo para vocês, é maravilhoso. Bem, eu meio que gostei, mas não tem outra cor além do verde? Obrigado. Agora conserte. Bem, eu gostei, mas é um pouco mais alto, azul, pequeno, amarelo ou preto do que eu esperava. Solucione, entenderam o que eu quis dizer? Ok? Ou você pode consertar ou não. Na verdade, quase sempre foi algo que deu errado durante a demonstração ou no momento da sondagem. Tente descobrir as razões das preocupações sobre o produto e solucione assim que conseguir. Ok?
Faça o que achar melhor. Mas se a resposta for, eu adorei! Eu adorei! Aqui temos o que chamo de sinal de compra. Ela gosta da cor, do formato, do tamanho. Tanto faz como o seu produto é. Ele faz mais perguntas específicas. Vocês respondem a isso, entenderam? E faça mais algumas... 3 perguntas. 3 perguntas são suficientes. Prontos? A primeira, o que você achou do preço? Ok? Como você se sente em relação ao preço? O que você achou do preço ou como você se sente em relação ao preço? Na verdade, se ele responder que o preço está bom e você acreditar nele, o que temos? Temos uma situação em que o cliente não atribuiu valor ao produto. Vocês entendem isso? Ele tem dinheiro, mas não acredita que o produto vale. Se alguém falar que o preço é alto, bem, você pode ter ainda uma situação de valor versus orçamento que exploraremos a seguir. Por outro lado, se entrarmos na questão marido-esposa, você gostou? Eles podem vir com, eu gostei muito, mas é bem caro. O que a gente está tentando fazer é uma investigação. Tentar desvendar as preocupações reais. Se você não conseguir descobrir mesmo nada, pergunte o que você achou do preço. Bem, se você prestou atenção às nossas discussões, você deve ter ainda alguma munição. Coisas que você não usou durante a demonstração, alguma nova informação, algo interessante que pode fazê-lo tomar uma nova decisão. É natural do comportamento humano se agarrar a uma ideia, a menos que você dê a ele uma nova evidência. É igual ao sistema judiciário. A única maneira de fazer alguém sair da prisão é 1. Fugir. 2. Achar uma nova informação para reabrir o caso. Entenderam isso? Acho que é o mesmo caso de quando um cliente fala, não estou indo embora. O preço é muito alto, você foi condenado, perdeu. Mas em um caso em que aparecem novas evidências, a munição que você tinha guardado, que falamos antes, algumas vezes essa nova informação lhe dará a oportunidade do cliente tomar uma nova decisão, ok? Essa técnica de investigação é basicamente a pergunta, você gostou? Então, eles amam ou odeiam? Investigue um pouco, use algumas munições se for preciso, e você conseguirá. Não é tão complicado e com um pouco de prática vocês se tornarão incríveis. É claro que ouvir sobre essas técnicas e vê-las em ação é outra coisa. Portanto, vamos colocar um pouco de vida nesses ensinamentos. E é bom saber que está levando uma maquiagem de qualidade que vai garantir beleza e saúde para a sua pele, não acha? Bom, mas eu prefiro pensar um pouco e voltar depois. Obrigada. Certo, sem problemas. É uma decisão muito importante e você quer ter certeza que está fazendo uma ótima escolha, certo? Exatamente. Me desculpa, tá? Não se preocupe, eu entendo. Mas antes de você ir, eu posso lhe fazer uma pergunta? Claro. O que achou do estojo de maquiagem? É muito bonito. Que bom. E dos tons da maquiagem? Sim, eu gostei. E quanto ao toque acetinado, o que achou? Olha, eu gostei, mas eu acho que ele não é tão diferente dos que eu já tenho. Entendo, mas tem uma coisa que eu não te falei. Ah, é? Este produto, além de aprovado dermatologicamente, possui filtro solar, que protege contra os raios do sol. E para você que está sempre caminhando pela rua, é um benefício extra muito importante, não acha? Isso é bom. Eu não sabia disso. Vou levar agora. Obrigada pela dica. Vocês viram? Algumas vezes um pouco de empatia, um pouco de atenção e sinceridade fazem muito bem. Mas o que acontece quando o cliente se preocupa com o preço? Mencionei isso alguns minutos atrás. Na verdade, o preço nunca foi uma preocupação das lojas de varejo, certo? Vejo algumas cabeças discordando. Bem, acho que talvez seja a hora de termos um pouco de realidade. Vamos ver o que o pessoal entrevistado tem a dizer sobre isso. Quando eu passo um tempão com o cliente, demonstrando um determinado produto, e ele se mostra interessado, mas de repente ele diz algo do tipo, preciso falar com a minha esposa. Realmente é bem difícil contornar esse tipo de objeção e fazê-lo com que compre o produto naquele momento e não depois. E outra coisa que a gente tem que evitar é o cliente falar aquela famosa frase, volto mais tarde. Porque cá entre nós, ele nunca volta, ou quase sempre nunca volta.
a gente envolve